Bem, vamos começar a segunda parte do nosso bloco de modelagem molecular. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica molecular. Nós já fizemos uma introdução, do que seria a modelagem molecular, que é uma área muito abrangente, onde a gente inclui a bioinformática, e agora a gente vai focar um pouco na questão da dinâmica molecular. Bem, então a gente tem algumas ferramentas utilizadas na modelagem molecular. A maioria dos programas, a gente obviamente já viu que é possível desenhar as estruturas, a gente consegue fazer alguns cálculos de alguns parâmetros físico-químicos, e agora a gente vai ver uma coisa muito importante, que é otimizar a geometria dessas moléculas, ou seja, fazer uma análise conformacional. Então, a primeira etapa de estudo de modelagem é realmente desenhar a estrutura, como nós vimos que existem diversas maneiras, diversos programas. A gente pode utilizar o Smile, a gente pode desenhar a estrutura do zero nos programas, enfim, e diversos formatos que a gente pode salvar. E aí, uma vez que a gente tem essa estrutura desenhada nesses programas, obviamente que as ligações, a estrutura, ela não está com a conformação mais estável. Então, muitas vezes a gente precisa otimizar a geometria dessa molécula, para que a gente possa fazer o que a gente mais foca na área de modelagem, que é o docking molecular. Então, a gente precisa preparar essa molécula para ela interagir com o alvo molecular. Então, a gente tem a última parte, que a gente vai falar do docking, mas, a princípio, agora na dinâmica molecular, a gente está focando principalmente em preparar a molécula, o fármaco, no nosso caso, do ponto de vista dele adotar uma geometria adequada para que ele possa interagir com o nosso alvo. E também, o nosso alvo, a gente também pode utilizar a dinâmica molecular para ajustar, no caso, essas proteínas antes de realizar o docking. Então, o que é esse ajuste? Comprimento de ligação, ângulos, eles têm que estar mais próximos possíveis dos valores experimentais, as rotações entre as ligações saturadas, então isso, a gente sabe que a molécula ela pode adotar inúmeras conformações, então por isso que é bastante importante a gente utilizar esses programas de dinâmica molecular para realizar esses ajustes da molécula. Então, basicamente, a gente, nessa parte, a gente vai ver a questão da análise conformacional, onde a gente vai procurar, obviamente, inicialmente, moléculas que tenham menor energia, conformações que tenham menor energia. Por quê? Essa menor energia, ela está ligada à estabilidade daquela conformação. Então, a gente imagina que é possível que a molécula vá, preferencialmente, adotar uma conformação onde ela tem uma energia menor, onde ela seja mais estável. Mas é a pergunta que às vezes a gente fica, a gente fica imaginando, mas será que é a conformação de menor energia a conformação ativa? Vai ser aquela pose que o fármaco vai adotar ao interagir com o alvo molecular? Então, a gente não consegue, a princípio, responder essa pergunta, apesar da gente buscar conformações mais estáveis, não necessariamente é a conformação que a molécula vai adotar para interagir com o alvo molecular, para interagir com o receptor, por exemplo, com a enzima, seja lá qual foi o nosso alvo molecular. Por isso que, além desses estudos, é importante o quê? É importante a gente ter a cristalografia de raio-x do alvo molecular com ligante, porque quando a gente tem essa figura, quando a gente tem esse resultado, a gente vai observar qual será a conformação que a molécula vai adotar, que vai encaixar da melhor maneira possível com esse alvo. Então, a gente sabe que tanto os fármacos quanto as proteínas são moléculas flexíveis, Você não tem estruturas rígidas que vão realizar a interação. Então, essa flexibilidade dessas estruturas cria para a gente de N possibilidades. Então, qual seria, de fato, a conformação que a proteína vai adotar, a conformação que o fármaco vai adotar durante a interação fármaco-receptor ou fármaco-alvo molecular.
Então, essa é a grande pergunta que se faz, né, nos estudos de modelagem molecular. É o que a gente quer saber. Então, indiretamente, a gente, né, procura, através de métodos indiretos, se aproximar ao máximo dessa conformação, né, tanto do alvo quanto do fármaco. Então, isso não é uma tarefa simples, a gente tem muito trabalho para ser feito, para tentar chegar ao mais próximo, ou seja, são modelos computacionais, obviamente que não vai ser igual, totalmente fidedigno aos modelos em vivo, isso é claro. Mas a gente procura o quê? O que esses modelos computacionais têm como objetivo? Se aproximar ao máximo da realidade, né? Então, a gente utiliza esses recursos, né, de que a gente vai falar um pouquinho da dinâmica molecular e etc., preparando essas moléculas para se tentar chegar ao mais próximo, uma simulação mais próxima da realidade. Então, por isso que é importante a gente ter a difração de raio-x, né, da proteína que a gente está investigando como alvo molecular e de um ligante, né? Porque você vai ter mais uma ideia. Onde é o sítio? Porque a proteína é gigantesca, a maioria das proteínas são macromoléculas. Então, onde é que esse fármaco, numa macromolécula gigante, onde é que ela vai interagir? Né? Então, isso é um ponto. Outro ponto, sim, você sabe qual é o sítio, qual é o local, né, o sítio ativo, mas em que posição que essa molécula vai se encaixar, né, com esse alvo molecular. Então, por isso que a gente precisa entender um pouco da conformação, né? Então, obviamente, a gente utiliza técnicas de minimização de energia por imaginar que talvez a molécula com a menor energia tenha mais chances, né, de ser a conformação ativa, mas isso não é uma regra, obviamente. Então, a gente, né, vai observar o quê? Nossas moléculas, olha, né, flexíveis. Então, quando a gente tem, né, ligações saturadas, a gente tem uma grande flexibilidade da molécula. Então, imagine, né, quais são os números possíveis de ângulos entre todas essas ligações. Então, isso aqui é bastante complicado, né? Como é que a sua molécula vai e qual vai ser a conformação que essa molécula vai adotar para ser mais estável. Obviamente, onde você tiver o quê? Menor impedimento estérico. Então, você vai observar, né, que quanto mais distante os grupos, né, estejam, né, um do outro, menor impedimento estérico. Por quê? Provavelmente essa conformação, né, ela é bastante estável. Se eu girar e aproximar e colocar esses dois grupos, por exemplo, nesse mesmo plano, aqui você já tem, né? Você pode observar um pouco de impedimento estérico, então a molécula ela não vai ficar muito confortável nessa posição, nessa conformação. Então, a gente vai ver como, né, as conformações, elas são bastante importantes para a gente entender, né, esse encaixe da molécula, tá? Então, vamos lá. Bem, e aí, claro, no planejamento a gente, né, calcula diversas coisas, né, diversos parâmetros, né, da molécula individualmente, a conformação mais estável, sem dúvida, essa é uma das informações mais importantes. Qual será a geometria adotada dessa molécula, a energia dessas conformações, porque a energia está ligada à estabilidade, às cargas, o pKa, potencial eletrostático, calor de formação, momento de polo. Então, são diversas informações que são importantes para a gente entender como essa molécula interage com seu alvo molecular. E, obviamente, calcular as propriedades da molécula associada, porque a gente tem que ver o seguinte, a molécula ela vai estar no meio líquido, provavelmente, no meio solvatado. E esse meio vai ter um valor de pH, né, fisiológico, sei lá, se for no pH fisiológico, 7,4. E aí nós já vimos que os nossos alvos, as nossas moléculas, muitas são ácidos ou bases fracas, e a depender do pH do meio, ela pode estar ionizada ou não, ou em uma determinada proporção. Então, só aí já vem um outro fator que a gente tem que pensar nisso. Se elas vão estar saltadas com solvente, e também que as proteínas, elas também vão estar o quê? Vão estar no meio aquoso, que vai ter o valor de pH, e aí a gente sabe que alguns resíduos de aminoácidos, dependendo do valor de pH, podem estar ionizados. Então, isso tudo é uma enorme complexidade a gente tentar mimetizar, né, computacionalmente o que acontece em vivo. Então, é um grande desafio. Olha só quantas variáveis a gente já está conversando aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho delas. Então,
né, a modelagem, né, computadorizada, né, o instrumento, né, eles utilizam a partir de dados da química teórica, né, então essas ferramentas, né, de computação gráfica, onde a gente faz as visualizações, a gente vai estudar essas conformações e a interação do fármaco com o sítio, que é o que nos interessa. Então, falando da minimização de energia, né, como eu já tinha comentado com vocês, as moléculas, né, a gente, né, faz o desenho dela 3D, né, e obviamente, quando a gente desenha ela de qualquer jeito nos programas, ou importa de algum local, elas não estão na conformação mais estável, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa fazer um ajuste nessa molécula, né? Procurar inicialmente a conformação mais estável a partir dessa estrutura. Então, acontece várias distorções quando a gente puxa uma estrutura ou desenha uma estrutura, né, que vai desfavorecer aí essa estabilidade, né? Como o comprimento de ligação, ele pode não estar adequado, os ângulos dessas ligações, né, os ângulos diedro, né, que a gente vai falar aqui, só que é o ângulo diedro, né, quando você tem uma sequência aí de 3 ligações, conformações mais estáveis, repulsão eletrostática, impedimento estérico. Já pensou se eu desenho a molécula assim? Né? Então, provavelmente isso aqui tem um impedimento estérico, né? Então, do ponto de vista tridimensional, ó, impedimento estérico, né? Será que a molécula... Então, provavelmente ela vai ter uma pequena proporção dessa molécula, né? Onde eu tenho, se eu tiver ela assim, né? Aqui, ó, né? Aqui você já vai vendo os impedimentos. Então, quantos possíveis ângulos a gente pode ter para essa estrutura? Inúmeros. Então, esses programas, eles têm esse objetivo, né? Basicamente, de fazer todos esses ajustes de ângulo, né, de comprimento de ligação, de repulsão eletrostática, buscando qual seria, né, a conformação mais estável dessa molécula. E aí essas correções a gente utiliza o que nós chamamos de processo de minimização de energia. Então são modelos matemáticos que são utilizados para fazer essa correção de geometria. Então, obviamente, esses programas, esses softwares, eles já têm um grande banco de dados, de informações, de padrão, de comprimento. Qual é o comprimento entre uma ligação de carbono ligado ao hidrogênio, o comprimento de uma ligação entre o carbono ligado ao oxigênio de uma carbonila ligado ao oxigênio de uma hidroxila, né? Então, todos esses programas, eles são alimentados, né? Eles são alimentados, então eles já têm um padrão, né? Qual vai ser esse ângulo, qual vai ser o comprimento, o que é mais energético, o que é menos energético, o que é mais estável, menos estável, onde tem repulsão, onde pode ter impedimento estérico, né? E aí o software, baseado nessas informações, então eles são parametrizados, eles já têm esses parâmetros, e aí eles vão ajustar a molécula que você colocou lá. Ele vai procurar uma energia menor e, obviamente, é onde você vai ter, provavelmente, a molécula com a conformação mais estável. E aí existem algumas técnicas de minimização de energia, né, usados na modelagem. Os clássicos, né, onde a gente vai falar um pouquinho da mecânica molecular, e os quânticos, né, e dentre esses quânticos, eles são divididos em ab initio e semi-empíricos. Então, como é que eu vou escolher o método? Né? Vai depender de algumas circunstâncias, né, que a gente tem que avaliar. Então, essa escolha ela vai depender do tamanho da molécula. Eu quero minimizar uma molécula simples como essa, ou eu quero minimizar uma proteína que é gigante? Então, quanto mais complexa a molécula, mais trabalho o programa vai ter que trabalhar mais. Ele, né, você tem um custo computacional que a gente chama, né, o tempo ali que o software vai levar para executar aquela tarefa. Então, se eu pegar um método muito minucioso e colocar uma proteína que tem muitas ligações, eu vou ter um custo computacional enorme. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? O tamanho, obviamente, né? A disponibilidade de parâmetros e dados, né? E o recurso computacional. Quais são os programas que você tem disponível, qual é a capacidade do seu computador, da sua máquina, em fazer esse processamento, né? E aí você vai avaliar, eu vou fazer um cálculo que vai demorar 2 meses, né? Então, eu vou fazer um cálculo que vai durar 7 horas, 8 horas, pode ser que seja viável. Então, isso tudo a gente tem que avaliar, né, antes de escolher o método. Então, esses modelos moleculares, né, gerados são questões de equações matemáticas, né? E aí, eles vão estimar as posições e as propriedades dos núcleos e elétrons. E a gente vai ver o primeiro deles, que é a mecânica molecular. Então, a mecânica molecular, ele calcula a energia das estruturas com base no movimento dos núcleos. Então, ele ignora os elétrons. Então, a
vê que isso aí já traz um probleminha, né? Poxa, ignorar os elétrons são tão importantes para diversas coisas na estrutura, na interação, então eles não levam em consideração os elétrons, eles levam em consideração apenas os núcleos e eles adotam os núcleos como se fossem esferas, tá? Coleções de esferas que são conectados, e essas conexões são o quê? Ele considera como molas, tá? Porque a ligação a gente está vendo aqui, né, nessa representação do modelo, só que a gente sabe que não é exatamente assim, que essas ligações, a molécula, ela não é estática, né, a molécula, ela tem aí movimentos, né, de estiramento, de deformação, né, então a gente tem que considerar que uma ligação química, ela é como se fosse uma mola, tá, então essa ligação, ela vai estirar, ela vai encolher, né? E aí na dinâmica a gente simula como se essa molécula estivesse sendo aquecida, então ela está tendo energia, você vai ter aí o movimento dessas ligações, como a gente observa, por exemplo, no infravermelho. No infravermelho a gente não tem uma energia ali, não tem aqueles sinais que são típicos de deformação angular, né? E assim sucessivamente, estiramento. A mesma coisa, né, o que a gente considera ali na mecânica molecular, as moléculas, gente, elas não estão paradas, estáticas, elas têm vida, elas têm movimento, né? Então isso acaba tornando o processo bastante complexo. Aqui fica caindo, né? Eu coloquei aqui umas identificações para a gente falar um pouquinho do ângulo diedro. Então vamos lá. Então, os programas de mecânica molecular, ele vai ser resultante o quê? Que a gente vai ver energia de estiramento, né? A molécula não está parada, ela está estirando. Deformação triangular, deformação torsional e deformação espacial. Então a gente vai falar um pouquinho dessas energias. E aí ele tem como parâmetro, né, nesses programas e softwares, a molécula do metano. Então, a molécula de metano, eles atribuíram o valor de 1 kJ por mol. E aí, comparativamente, ele vai pegar moléculas maiores e menores e vai fazer esses cálculos para a gente. Então, a mecânica molecular vai promover a modificação dos ângulos, dos comprimentos, né, e vai fornecer N conformações com diversos cálculos de energia. Então, o programa reconhece as mudanças, né, e conduz a, obviamente, os mais estáveis. Então, ele vai buscar aí a conformação mais estável. Então, quando ele encontra uma de menor energia, ele, parei por aqui, eu vou parar de girar. Né, porque achei essa aqui foi a energia mais baixa e pode ser que essa energia que ele tenha dado não seja realmente a conformação mais estável, porque às vezes para mudar de uma conformação para outra, ele precisa despender uma grande quantidade de energia, porque às vezes ele vai ter que passar por uma conformação extremamente desfavorável. Então, por exemplo, né, vamos supor que ele disse que essa daqui ele parou e essa conformação aqui é mais estável, mas a gente está vendo que tem como esses grupos ficarem um pouco mais distantes. Só que para ele chegar na conformação mais estável, ele vai ter que passar por essa conformação menos estável, tá vendo? Esses grupos aqui muito próximos, até ele vir, aí sim. Aí aqui a molécula, provavelmente isso aqui é uma conformação bastante estável, mas ele teve que vencer essa barreira, né? Ele teve que passar por esse ângulo aqui, né, que é desfavorável. E às vezes o programa, se você começar a molécula aqui, com essa conformação, né, então às vezes o programa ele para aqui, porque, mas para eu tentar outra conformação, eu vou ter que fazer essa ligação girar, esses dois grupos vão ter que ficar muito próximos, vou ter aí, né, um impedimento estérico, e até ele chegar, né, na conformação realmente mais estável, que a gente vai ver que é o que chama de mínimo local e mínimo global. Então, a gente vai falar um pouquinho disso daqui. Então, a mecânica molecular, né, ela tem esse objetivo de predizer a energia, né, total. Então, essa energia, né, pode ser dividida pelas forças, né? É uma energia potencial. Então, aqui é um print do Marvin. O Marvin também faz esses cálculos, né? A gente vai ter algumas práticas. Então, aqui a gente tem uma molécula, tá vendo? E ele vem me dar aqui algumas configurações, que eu dei um print das primeiras. E aí ele me coloca, né, eu peço para ele ranquear as mais estáveis são as com a menor energia. Então, a mais estável foi essa conformação aqui, foi do ibuprofeno. Eu fiz essa simulação dinâmica no Marvin pela molécula do ibuprofeno. Então, aqui ele me deu a mais estável, essa aqui com 30,83 kJ/mol, a segunda 31,01, a terceira 31,27, a quarta 31,39. Então, ele vai me ranqueando, vamos supor, os 10. Né? E aí a gente vai vendo aqui a molécula do ibuprofeno, né? E a gente vai vendo espacialmente
né, quais são as mais, né, a conformação mais estável. Então, existem diversos programas, a gente vai trabalhar com alguns deles. Tá? Então, essas forças que são calculadas, elas vão ser somadas, elas são independentes e vai ter o que a gente chama de campo de força. Né? Então, essas energias potenciais, elas estão associadas com a deformação do comprimento da ligação, com o ângulo de ligação, o ângulo de torção e interações de Van der Waals. Tá? Então, né, graças a Deus os programas calculam isso, tem umas equações gigantes, né, que às vezes assusta quando a gente olha, né, quando eu vejo dinâmica, chega a me dar um frio na barriga, meu Deus, quanta equação, eu não estou entendendo absolutamente nada, mas não se preocupe, gente, graças a Deus o pessoal da informática, eles, né, já criaram os programas, está tudo parametrizado, já tem os algoritmos, a gente só precisa conhecer a química, porque, gente, se dependesse de mim da matemática, não ia sair nada não. Mas enfim, então não se assustem com as equações que vêm por aí. Então a energia total dessa molécula ela vai ser uma soma dessas energias, né? Então a energia de estiramento e compressão, ou seja, esse ES, né? A molécula ela vai, né? Essa ligação ela vai estirar e vai deformar. A energia de deformação angular, porque ela tem essa deformação assim, e também uma deformação no plano, né? Ainda tem isso. A energia de torção em torno da ligação, a energia de Van der Waals e a energia de interação no ligante. Então, isso tudo, gente, está lá dentro do programa parametrizado. A gente não precisa enlouquecer com as equações. Então, só para a título de conhecimento, né? Como é que é calculado o comprimento de ligação, né? Então, você tem uma deformação do comprimento dessa ligação. Então, se uma ligação ela é comprimida e esticada, a energia vai subir, obviamente. Então, você vai ter um campo de força parametrizado, né, que está ligado à distância. Então, você imagine aqui, né, dois átomos desse, tá? E aqui você tem, né, não é uma ligação rígida, você tem uma mola. Então, você vai estirar e vai deformar. Estirar e deformar. E isso vai depender o quê? Isso aqui é um oxigênio, isso aqui é um nitrogênio, ou isso aqui é um carbono, isso aqui é um nitrogênio. Tudo isso tem valores que vão variar de átomo para átomo, das combinações. Graças a Deus o programa eles têm isso parametrizado. Então, a gente tem essa equação aqui, né, que essa energia de estiramento, ela vai ser um somatório, né, da constante de força e o comprimento da ligação normal e, né, menos o comprimento da ligação livre de tensão, né, ao quadrado dividido por 2, mas isso a gente não vai fazer esses cálculos, isso aí o próprio programa faz, só para a gente entender de onde é que vem isso, como é que calcula isso. Tá? A deformação angular, né, que a gente vai ter, né, a deformação aqui, porque aqui meu modelinho é rígido, né, mas você também tem uma energia atribuída a esse movimento de deformação angular, e aí a gente tem, né, o programa, graças a Deus, ele tem parametrizado, aqui então vai ser a constante de força, tá, ângulo da ligação e ângulo da ligação livre de torção. Então isso já tá, o programa, graças a Deus, ele já tem isso nele. E essas barreiras de energia, né, que também acontecem em função da rotação intramolecular, que isso aqui, gente, é o ângulo de torção, né, esses ângulos de torção. Então, se eu, né, uma análise conformacional, né, que é o ângulo de torção, então ele é formado, né, vamos supor, eu tenho aqui 4 átomos, então você tem uma sequência de 4 átomos, como a gente está mostrando aqui nessa molécula, e aí, claro, que tem uma rotação intramolecular, isso aqui, você vai ter uma rotação, né, e aqui você vai ter um ângulo de torção, tá, então aqui eu numerei, né, as ligações, né, deixa eu colocar aqui, ficar mais para frente para vocês, então aqui nós temos o átomo 1, com a ligação 1, átomo 2, a ligação 2, átomo 3, a ligação 3 e átomo 4. Então, nós temos essa sequência aqui, tá vendo? De 4 átomos. Então, é assim que a gente vê o ângulo de torção. E aí, você vai ter um ângulo do primeiro carbono para o último carbono, né? Então, qual é a posição que eles vão adotar? Então, eles podem estar muito próximos do plano, eles podem estar afastados. Então, esse ângulo aqui, ele tem uma quantidade, né, muito grande de possibilidades. Então, esse ângulo de torção, né, se a gente colocar ele aqui no plano, né, então você vai ter, ele é formado pela conexão de 4 átomos em sequência e a rotação intramolecular entre esses 4 átomos, né, que a gente vê aqui que tem N possibilidades desse ângulo de torção. Literalmente, aqui a gente torce a molécula, né? Só fazer uma analogia. Então, aqui você está torcendo essa molécula. Então, como é que é esse cálculo, né? Você vai ter um somatório da constante de força,
tá? Mais ou menos cosseno, né, do ângulo torcional e a periodicidade. Então, aqui, o programa calcula isso, a gente não precisa se preocupar. Então, a gente, né, coloca, por exemplo, os dois átomos centrais num plano. Então, aqui essa ligação 2, ela está no plano, tá? Então, a gente fixa ela. E o carbono 1 e 4 é que a gente tem, né, essa possibilidade. Então, isso aqui, se a gente fixar essa ligação 2 no plano, e aí a gente vai o quê? A gente vai girar, né, esses grupos em torno dessa ligação. Então, isso aqui, gente, que é, bateu aqui, estava impedimento estérico, então aqui provavelmente não é muito estável, né? Então, aqui também, ó, não é muito estável. Então, obviamente que a molécula, na conformação mais estável, ela vai estar com um grupo mais afastado possível espacialmente do outro, tá? Então, isso aqui, gente, é o ângulo de torção, que às vezes é difícil a gente visualizar no plano. E as interações de Van der Waals, que também é uma energia importante, né? Então, o raio de Van der Waals, aqui a gente já tem o que dentro do átomo. Então, a gente tem uma distância, né, entre esses átomos, onde a gente estabelece o comprimento de ligação. Então, uma vez, né, quando a gente lembra que a gente aproximar, se a gente aproximar dois átomos, né, então, à medida que eles vão se aproximando, você vai tendo uma atração eletrostática, ou seja, o núcleo desse átomo vai ser atraído pelo outro átomo pela nuvem eletrônica e vice-versa, tá? O núcleo desse átomo, a carga positiva desse núcleo, vai ser atraído pela nuvem eletrônica do átomo adjacente. Então, o que vai acontecer? Esses átomos, eles vão tendendo a se aproximar e é onde a gente observa a formação da ligação química, tá? Então, essa distância, ela tem um raio, né? A gente tem um raio, né, onde a gente vai ter a distância entre esses núcleos, o núcleo de dois átomos que estão estabelecendo uma ligação química, que nós chamamos, né, o raio de Van der Waals, que é realmente o tamanho efetivo, né? Então, quando dois átomos não ligados vão se aproximando, você vai ter nessa atração de Van der Waals, você vai ter essa atração. Só que se a gente aproximar demais, né, então por isso que tem um limite, que é esse raio que ele impõe esse limite, o que vai acontecer? Os núcleos vão ficar muito próximos um do outro. E aí, como os núcleos têm uma carga positiva, eles vão tender a se repelir, tá? Então, eles vão tender a se repelir e vai falar, tá bom, chega, não chega mais perto, né? Eu faço analogia que às vezes é relacionamento, né? Então, assim, você está distante, você está com saudade, aí você quer chegar perto, né? Você vai aproximando, 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 aproximando. Só que se ficar muito próximo, né, ali do indivíduo, aí vai depender de cada átomo, de cada indivíduo, essa proximidade, essa atração, que aí vai começar a ter repulsão. Então, um casal que que começa a compartilhar tudo, até a escova de dente, vai dar problema. E aí, que aí você tem a repulsão. Então, qual é o equilíbrio do relacionamento? O equilíbrio de Van der Waals. Então, o relacionamento, ele precisa ter uma proximidade para as pessoas se relacionar de maneira saudável, mas se começar a invadir muito a privacidade do outro, começa a dar problema, começa a brigar e aí você tem a repulsão. Então, hoje, acho que um grande desafio para os casais é encontrar esse raio de Van der Waals. Então, eu faço essa analogia, né, do casal, porque também se o casal que fica junto demais o tempo todo e chega uma hora que enche, né, que você quer ter um pouco de espaço, né, que às vezes a pessoa vira em relação e fala, eu preciso de espaço, né? Pode ter alguns motivos, né, mas enfim, né, tirando motivos ocultos, esse espaço é justamente o que? O raio de Van der Waals, né, a pessoa está invadindo demais, né, então às vezes você está ali com o indivíduo, você tem um casamento e aí a pessoa começa a mudar tudo na sua vida, começa a invadir, olhar seus e-mails, olhar seu celular, olhar sua rede social, então a pessoa aí, ao meu ver, passou do limite de Van der Waals, né? Então, isso que eu brincando com vocês não vão esquecer mais do raio de Van der Waals, né? Quando você estiver num relacionamento e a pessoa estiver ali te sufocando demais, ela está passando do raio de Van der Waals. Mas tem critério? Não. A gente tem, assim, uma regra? Não. Você tem um limite e isso vai ser estabelecido o quê? Pelo casal, ou seja, pelos átomos. Esse raio. Então, entre um carbono e um hidrogênio vai ser uma coisa, entre o carbono e carbono vai ser outra coisa, entre o carbono e oxigênio vai ser outro raio, né? Então, isso é variável, porque vai depender desse par que está aqui, né, para estabelecer essa distância. Então, obviamente, vai ser João com Maria, Maria com Maria, João com João,
e assim sucessivamente, né? Esse raio de Van der Waals, e às vezes que em um relacionamento você tinha um raio de Van der Waals, com o outro não vai ser o mesmo raio de Van der Waals, porque o indivíduo é diferente. Então, se eu tenho carbono-carbono, um raio de Van der Waals, carbono com oxigênio não vai ser, porque é oxigênio, não é carbono. Então, essa brincadeira aqui para a gente entender um pouquinho o que seria esse raio de Van der Waals. E isso está relacionado, então essa energia, ela também é contada, né, na mecânica molecular. Tá? Então, aqui vai ser a constante de força e a distância interatômica entre os dois átomos, tá? Não ligados. Então, a gente tem aí essa constante de Van der Waals, que é essa distância entre os átomos. Então, esse átomo em relação a esse átomo aqui no espaço vai ter, né, uma constante de Van der Waals, porque ele não deixa de atrair. Eu vou ter uma atração por esse hidrogênio e esse carbono. Às vezes mínima, né? Mas o que? Se ele estiver nessa conformação. Tá? Então, se ela estiver nessa conformação aqui, eu vou ter uma atração. Então, eu vou ter um valor diferente de zero. Agora, se esse átomo vem para cá, sei lá, mais de 3 angstrom, normalmente, de distância, eu não vou observar uma interação de Van der Waals entre esse átomo e esse átomo. Né, que eles colocam mais ou menos uma média de 3 angstrom. Então, se eu tenho uma distância maior de 3 angstrom entre esses átomos, a interação vai ser zero. Né? Mas se eu tiver uma distância menor, então imagine, é o cálculo desse com esse, 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 ou seja, de todos os átomos dentro das moléculas, um versus o outro. Então, você tem uma quantidade infinita, né? E claro, umas interações vão ser irrelevantes, como se eu pegar esses 2 carbonos aqui que estão extremos, eles estão muito longe, sei lá, 10 angstrom, não rola, 5 angstrom. Não tem, então isso aqui não vai contar no campo de força. Mas entre esse e esse não estão necessariamente ligados, com uma ligação química, mas eles têm aí uma distância, vamos supor, de 1 angstrom e meio. Então aqui existe uma energia envolvida. E essa energia é a energia de Van der Waals, né? Para a gente entender um pouco o que é isso. Agora imagine, né, para essa molécula aqui, quantas possíveis combinações a gente tem entre os átomos para calcular a energia de Van der Waals. Inúmeras. Então, graças a Deus, gente, que o programa faz isso. Vocês não precisam preocupar, só saber que existe, para que serve. Beleza? Então, vamos lá. As vantagens, né, da mecânica molecular. É um curso computacional porque ele está ignorando os elétrons. Né? Só está aqui adotando como esfera, só está levando o núcleo em consideração. Então, vai ser um cálculo bem mais rápido, né, mais fácil para interpretar. E quando a geometria é utilizada, você pode utilizar vários pontos de partida, né, para a mecânica quântica. Então, às vezes, você dá uma afunilada ali na mecânica molecular, deixa a molécula mais ou menos filé, e aí depois, né, porque ela já vai vencer as principais barreiras, e faz um ajuste fino no método quântico, que aí você vai economizar computador, né, o que a gente chama de custo computacional. E aí, o que a gente utiliza com a aplicação? Minimização de energia, que a gente está vendo aqui, identificação da conformação mais estável para aquela molécula, gerar diferentes conformações e estudar mesmo esse movimento molecular. Então, bora lá. Agora, as desvantagens, né? Algumas classes de moléculas não são muito bem parametrizadas. Então, porque a gente precisa o quê? O computador, os programas, eles precisam ter referência, que estão os parâmetros. Então, para algumas moléculas, às vezes ele não tem tantos parâmetros, tantas moléculas de exemplo para ele usar como referência de cálculo. Então, às vezes, isso pode dar um valor não muito próximo, tá? Então, não é apropriada para determinar propriedades onde o efeito do elétron é predominante. Então, propriedades eletrônicas não tem como eu calcular. Por quê? Porque ele não leva em consideração os elétrons. Então, a gente tem essa eliminação, essa limitação. Tá? Então, a energia é calculada por comparação entre ângulos, distâncias entre os átomos, que vai compor a molécula com valores tabelados, né? Utilizando o programa do MM2, né? O campo de força, aí você tem programas com PC Model, né? E aí você tem esses diversos campos de força, né? Que vai reconhecer o que eles têm parametrizados. 60 tipos de átomos, lá bonitinho, alguns cátions, alguns radicais, alguns ânions, alguns metais, que é a biblioteca dele de comparação. Então, ele tem esses parâmetros e o que você jogar para ele, ele vai jogar com o que ele tem, ele vai comparar com o que ele tem. Então, se você colocar algo que não tem parametrizado, ele vai ficar perdido, né? Ele não vai te dar um bom resultado. Então, na mecânica molecular, né, ele vai reconhecer essas mudanças, essas conformações e vai buscar a menos energética, né, que a gente chama de mais. E aí o cálculo para quando ele acha que tá filé. Vocês não vão botar filé na prova. Então, aqui tá de boa, energia, né? Então, você faz uma pesquisa aleatória, você coloca uma geometria de partida e ele vai,
né? A gente vai ver aqui nos programinhas, é bem legal, ele vai variando esses ângulos de maneira aleatória, os ângulos torcionais, acha uma geometria, aí ele olha, deixa eu ver, vamos minimizar de novo. E aí ele vai, né, fazendo essa busca, aí coloca, tem essa geometria aqui. Até, né, então se ele fez a modificação, aumentou, ele descarta. Se ele fez a minimização, diminuiu, ele vai armazenando. Ele vai armazenando e vai rejeitando as que deram valor alto e depois ele ranqueia para você, ele te dá um score, tá? Então aqui, né, são alguns exemplos, depois eu vou mostrar nos programas, aqui é do PC Model, mas a gente não vai trabalhar com ele, né? Então você coloca a molécula, coloca lá, desenha, a gente desenha ela de qualquer jeito, né? E você vai aqui, Analyze e Minimize. Então você pede para ele minimizar e aí ele vai te dar lá a energia. Então ele minimizou aquela molécula que a gente viu e deu essa energia de 1,19, tá? Então você tem PC Model, que minimiza, mas a gente não vai usar. A gente tem o Marvin, que a gente já está trabalhando, e o Avogadro, que é um programa novo, que é bem legal para minimização de energia, tá? E aí, falando um pouco da mecânica quântica, depois eu mostro os programas para vocês. Então, a mecânica quântica, como eu falei com vocês, ela já utiliza equações de física quântica. Então, agora, ela não ignora mais os elétrons, ela já leva em consideração os elétrons para fazer esses cálculos. E isso é bastante importante, né? Porque a gente sabe que os elétrons são muito importantes nas interações. Então, ele considera que o movimento dos elétrons é considerado mais rápido, né, do que o do núcleo, obviamente. E os elétrons, eles vão girar em torno do núcleo. Né? Então, então, nesse caso, é possível descrever as energias eletrônicas, né, da energia nuclear. Então, os cálculos de mecânica quântica, óbvio que não são exatos, mas pode fazer, né, aproximações usando dados empíricos. E aí, basicamente, existem duas metodologias dentro da mecânica quântica, que é o método ab initio e o semi-empírico. No ab initio, ele pode ser aplicado, né, como ele é um método mais minucioso, ele normalmente a gente utiliza para pequenas moléculas, né, justamente porque, como ele é mais preciso, ele não vai precisar armazenar uma grande quantidade de dados no computador. Né? O ab initio é mais preciso. Então, imagina eu pegar uma proteína gigante e fazer a otimização por ab initio. Nossa, vai levar uma eternidade. O computador, acho que se bobear, ele nem vai ter essa capacidade, né? Ele vai surtar. Ele não vai conseguir processar. Então, por isso que o ab initio a gente deixa para o nosso fármaco. Né? Então, porque o fármaco é uma molécula menor, e aí ele vai poder processar essas informações. Então, a memória do computador não vai dar tilt. Tá? Já o semi-empírico, ele é menos preciso, ele é menos exato que o ab initio, mas é mais rápido, né? Então, e tem um menor custo computacional. Então, a gente deixa o método semi-empírico para átomos, para moléculas maiores, né? Mais de 10 ou 120 átomos. As moléculas pequenininhas, a gente pode ir para o ab initio, né? Que ele vai dar conta, né? Agora, se colocar uma proteína para o método ab initio, fica bem complicado, né? Que a gente viu quantas possíveis, né, inúmeras conformações, infinitas conformações que uma molécula, uma macromolécula pode adotar, né? Então, a gente, né, faz essa distinção entre os métodos. E aí a gente tem aqui os semi-empíricos, né? MOPAC, né, é um método semi-empírico muito usado, né? E aí dentro do MOPAC você tem esses programas, AM1, MIND3, né? PM3. Aqui a gente tem, por exemplo, a clorpromazina, né? A clorpromazina, que é um antipsicótico, né? Ele parece não interagir com a forma, né? Então aqui a gente tem a molécula não otimizada, que a gente desenha no programa. E aí você gera a estrutura 3D. E aí você pede para otimizar, né? Será que quando a gente desenha, claro que não vai estar numa conformação mais estável. Então o programa, ele vai variar aqui os ângulos, né, possíveis. Então você tem aqui entre esse anel. Então essa parte toda aqui da clorpromazina, ela é rígida, ó. Isso aqui, gente, não tem como, né? Ela é plana, né? Mas eu posso ter esse giro, esse giro, esse giro e esse giro, tá? Então é aqui onde a molécula, principalmente qual é o que a gente vai observar. Qual vai ser o ângulo entre esse tricíclico, né, esses três anéis aqui conectados com essa ligação aqui. Então, a gente não sabe, né, qual vai ser o ângulo mais estável. Então, se a gente desenhar assim, a gente está vendo ela não otimizada, está muito próximo, né, do anel. Então, aqui tem impedimento estérico. E aí, o programa, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a estrutura otimizada, ou seja, ele vai buscar um ângulo entre esses anéis e essa ligação, no qual eu tenho a menor repulsão, no qual ele seja mais estável, ou seja, com a menor energia. Então, nesse sistema, né, o receptor dopaminérgico, eles observam que você tem nessa junção entre anéis um ângulo de 25 graus, né, que coincide com a simulação. Então, nem sempre a gente tem essa sorte,
da molécula minimizada ser a conformação que acontece na prática. Né? Por isso que a gente faz esses estudos, a gente vê expectativa e realidade, né? Às vezes a molécula está lá numa posição um pouco esquisita, né? no receptor. Mas enfim, aqui a gente tem essa otimização. E aí na mecânica quântica, né, os métodos quânticos são usados para calcular. Eles calculam a energia de orbital molecular, calor de formação para cada conformação, a energia, né, da carga parcial atômica, potencial elétrico, momento de polo, estado de transição, energia de dissociação de ligação, né, inúmeros parâmetros. E aí na dinâmica, o que eu falei, né? Então uma vez a gente escolheu, vamos fazer a dinâmica, vamos minimizar a energia. E aí, obviamente, que o programa ele vai como se você estivesse aquecendo a molécula, tá? E aí ela vai, né, os ângulos, vai girar as ligações e aí você vai ter o quê? Ela vai encontrando aqui o mínimo. Então você começa com a energia potencial alta, porque você desenha a molécula lá de todo jeito, e aí ele vai alterando essas conformações. Vamos ver, não, tá ruim, tá alta, impedimento estérico. E aí chega uma hora que ele acha o que a gente chama aqui, ó, que eu queria ensinar pra vocês, ó, um mínimo local. Pô, aqui tá legal, né? Tá relativamente estável. E aí, o que acontece? Às vezes o programa para de calcular, né? Mas por quê? Porque para ele chegar no que a gente chama de mínimo global, que seria a menor energia possível de todas, né? De todas as conformações, às vezes ele precisa passar por uma conformação onde a energia vai subir demais, tá? Onde a energia vai subir muito. Então vamos supor, ele chegou nessa conformação aqui. Beleza, ele está achando massa, né? Tá estável, mas caramba, a gente sabe que tem uma mais estável, mas ele vai precisar fazer isso, ó. Ó, ele vai ter que, ó, passar por essa conformação, esse giro, bater nesse grupo aqui, eu tô, né, brincando aqui com vocês. Olha só o trabalho que ele vai ter, né, para chegar numa conformação mais estável. E é essa ladeirinha aqui que ele tem que subir, né? Então essa ladeirinha aqui que ele vai ter que subir para finalmente chegar na energia mais estável possível. E nem sempre o programa chega aqui, que é o mínimo global. Muitas vezes ele para aqui. Aí fazendo uma brincadeira com a analogia, vamos supor, você formou, está lá cheio de energia, e aí você vai buscar um emprego, você vai se qualificar, né? Você vai trabalhar, vai melhorando o salário, vai mudando de emprego, vai ascendendo a carreira. Aí você chega, né, num estado confortável. Pô, meu salário tá legal, né? Consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carrinho, faço umas viagens, estou com a vida arrumada. Mas você poderia ter uma vida melhor, não poderia? Mas para você ter você chegou no mínimo local. Pô, eu tô com a vida ajeitada. Mas para eu chegar aqui, viver mais estável, né? Então aqui você tem uma estabilidade, mas para você ter uma vida mais estável, ainda a vida mais estável possível, a vida dos sonhos, você vai ter que trabalhar mais. Não é isso? Você vai ter que se esforçar mais, sair, passar por conformações menos estáveis, mais energéticas, ou seja, você vai ter que ralar aqui para vencer essa energia, né, essa barreira da energetivação e finalmente, chegar o mínimo global. Né? Então você vai ter que vencer essa barreira, que são essas conformações que ele, né, esse período dark. E às vezes, muitos indivíduos, acho que a maioria dos indivíduos, gente, para aqui na vida. Né? Então, para aqui, não, eu estou de boa, já tenho né, já estou satisfeito com a minha vida, né, não quero mais nada. Poderia ter uma vida melhor? Poderia, mas eu não estou afim de me esforçar mais. E outros pouquíssimos indivíduos chegam aqui, ou seja, dão aquele up, ralam um pouco mais, mesmo depois de ter atingido, né, uma certa estabilidade na vida, e chegam aqui no mínimo global. Ou cheguei no topo da carreira, cheguei no topo, né, da minha vida, então eu estou com a vida mais estável, ou seja, você vai despender menos energia, então aqui é muito confortável. Então isso é o que acontece com as moléculas quando elas estão passando pela dinâmica molecular. Ela começa a ser desenhada lá com alta energia e sem menor estabilidade, vai ralar, vai mudar as conformações, vai atingir o mínimo global e nem sempre ela vai atravessar, vai ter essa energia de ativação para chegar no mínimo global. Né? Então aqui é uma analogia que eu faço para a gente entender um pouquinho esse gráfico de dinâmica molecular. Então, a gente pode fazer isso, né, no Avogadro, que a gente já está trabalhando com ele, né? Então, desde o tópico anterior.
E aí, como é que eu posso fazer? Eu posso desenhar a molécula, vocês viram que eu desenhei o ibuprofeno igual a minha cara, né? Tá horrível. Depois eu descobri um outro macete que eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Porque, gente, desenhar, o advogado é péssimo para desenhar. Já sou ruim para desenhar, né? Imagina num programa que não ajuda muito. Você tem que colocar átomo por átomo. Você não tem como, eu pelo menos descobri, não tem como Deus importar aí um smile. Smile é tudo, né? Importar alguma estrutura para não ter que desenhar. E o ibuprofeno, que é uma molécula simples, você botar uma molécula grande aqui. Jesus, Maria, José. E aí, uma vez que você desenhou sua belezura, aqui você vai aqui, né? Você pode aqui em extensões, né? Mecânica molecular. E aí você vai calcular a energia dessa lindeza aqui que você desenhou, né? Então, calculando essa energia, aí a gente vai ver que ela tem uma energia ali de 8.759 kJ por mol. Aí eu venho aqui, beleza, a gente já viu que estava uma energia alta, ó, né? Então, o que a gente vai vir aqui agora? Eu vou buscar, né, a conformação mais estável, então, conform search. Então, aqui mecânica molecular, né, aqui extensions, e aí eu vou procurar a mais estável. Quando eu clico, aparece essa janela. Então, essa janela, ele diz o seguinte, aquela molécula que eu coloquei ali do ibuprofeno, ele tem 33 átomos, né, e 4 ligações rotáveis, né? Então, ele vai ter que fazer ali o ângulo, as variações da conformação entre 4 ligações que são livres, né? Então, são ligações de giro livre. Se eu fizer o número de conformações, se eu utilizar uma busca sistemática, girar tudo que é possível, ele vai ter aí, para mim, 5.183 possibilidades. Isso, uma molécula que só tem 4 ligações livres. Imagina uma proteína. Ou eu posso pedir a randômica, que é mais rápido, tá? Então, você vai definir se você quer uma busca mais exaustiva ou se você quer uma busca randômica. E aí, né, uma vez que você selecionou a randômica, você vai dar OK e ele vai lá procurar a energia para você. Então, você coloca lá, cálculo energia, vou calcular a energia, ele foi inicial. Então, fazendo aquelas conformações, né, então aqui você depois que ele calcula, você vai aqui em View, propriedades, e aí aqui você tem diversas coisas que você pode ver o resultado da sua minimização, né? Os átomos, as ligações, os ângulos, né, a propriedade dos ângulos, as torções, e o que mais que a gente procura é a propriedade dos conformeros. Então, ele vai me dar aqui os conformeros, né, aqui as energias, né, um que deu 10, outro deu 7, outro deu 13, outro deu 21. Depois eu posso pedir para ele colocar em ordem, né, para ele ranquear. Né? Então, aqui a molécula inicial ela tinha 8.759 e o conformero 2, 7.520. Então, eu já achei algo melhor, mais estável. E aí você também, aqui nessas propriedades, se eu vir aqui em propriedade dos ângulos, ele vai me dar o ângulo entre cada ligação. O ângulo 1 entre o carbono, 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 do carbono C2, né? E aí ele vai me dar isso, 155, né? 100. Então, todos os ângulos aqui, ele me dá também. E aqui o ângulo de torção, né? Que é aquele ângulo direto que eu falei. Então, ele me dá aqui de todos os ângulos, né, para todas aqueles conformers que ele me ranqueou os 10, né? E aqui ele vai me dar o ângulo de torção. Então, aqui ele está me dando o ângulo de torção para aquelas 10 conformações que a gente viu. Tá? Deixa eu mostrar aqui um programinha para vocês, que eu descobri um macete no Avocado, que eu vou passar agora para vocês, esse macete, tá? Então, deixa eu ver se aceita Ctrl Z. Vou abrir ele de novo. Tá? E vou mostrar para vocês, né, que é bom de ver, eu vi 500 tutoriais são ótimos. Então, vamos aqui. Por exemplo, ao invés, gente, de vocês sofrerem para desenhar uma molécula no Avogadro, como eu fiz com o Profeno, vocês viram que ficou uma beleza. Vocês podem fazer o seguinte, vocês vai lá no PubChem. PubChem é meu queridinho. E aí no PubChem, você tem como salvar a molécula que você quer num formato, o SDF, que o Avogadro lê. Né? Então, deixa eu deixar o Avogadro aberto aqui, o computador vai ficar lento, que eu botei ele para trabalhar demais hoje. Aqui o Avogadro já está aqui bonitinho. E aí a gente vai ver uma maneira mais fácil, né? Que às vezes dá preguiça você desenhar uma molécula grande no Avogadro, ligação por ligação, ninguém merece. E aí o que você pode fazer? Você vai lá no PubChem, aí eu coloquei aleatório, levofloxacina. Vamos pegar essa levofloxacina. E aí você vai na molécula que você quer, e aí você vai aqui em Downloads, tá? E aqui você tem vários formatos. Eu descobri isso anteontem no tutorial, né?
500 mil tutoriais, eu tô maratonando no YouTube, gente, mas aprendendo muita coisa. Então aqui você pode baixar a estrutura 3D, baixar a estrutura 2D. Então vocês podem vir aqui, ó, Save, pegar a estrutura 2D, tá? Nesse formato SDF. Então você vai clicar nele, né? Você vai clicar e aí ele vai lá para sua pasta de download. Como tá aqui, tá vendo que eu já tinha baixado ele. Então tá lá na pasta de download. Depois você pode jogar ela, organizar numa outra pastinha para você localizar. E aí você abre bonitinho no Avogado, qualquer molécula que você encontrar lá no PubChem. Então isso é uma maravilha, né, gente? Porque desenhar ninguém merece. Então a gente vai aqui no Avogado, a gente vai procurar essa molécula, a gente vai abrir ela ao invés de desenhar. Então vamos aqui, File, Open. E aí nós vamos encontrar nossa molécula. Eu vou lá em Downloads, mas depois você organiza a sua pasta direitinho. E é bom que nesse formato você consegue abrir ele em vários programas. Agora, meu filho, Downloads, por favor. O computador, ele não tá muito afim. Tá vendo, ó? Aí já tem a estrutura dele aqui, tá? Eu vou abrir ele que já tá salvo. Pronto. Aí ele pergunta o seguinte, se eu já quero otimizar as coordenadas, né? Ele não tem coordenada, vamos colocar não pra gente ver aqui no passo a passo no Avogado. Então, eu não vou otimizar ainda a geometria, que eu quero mostrar para vocês como é que otimiza essa geometria. Então, eu coloco não e dou OK. Aí tá aqui todo bagunçado, né? Todo bagunçado. E aí você pode, né, colocar aqui para ele otimizar. Então, aqui você pode, né, e aqui tá vendo esse Ezinho para otimização, uma auto-otimização, tá? E aí a gente também tem aqui, antes de e aqui vamos aqui em extensões, tá? Otimizar a geometria. Então você pode aqui otimizar a geometria. Olha só que beleza. Outra elegância. Que maravilha. Ficou lindo, lindo, maravilhoso. Então ele já otimizou. Se você desenhar, você, tem, né, você faz a mesma coisa. E aí você pode calcular essa energia, né? E aqui mecânica molecular. Então antes da gente fazer a minimização, ele vai me dar uma energia. Então eu vou aqui calcular a energia dele, né? Calcular a energia. Então essa molécula tem 531,486 kJ por mol. Então, pegar esse valor, 531. E aí a gente vai agora otimizar essa molécula, minimizar aqui. A gente tem diversas técnicas, você pode, né? Como eu mostrei aqui, você vai, né? Aqui em otimização, clica nesse Ezinho, né? Aqui também tem outros caminhos, mecânica molecular. Aí vamos ver aqui, cadê eu queria? Essa molécula tem 46 átomos, 3 ligações rotáveis, né? Então, nessas 3 ligações, ele pode ter um número de até 863 conformers. Então, eu posso pedir para ele fazer uma busca exaustiva ou vir aqui randômica e eu coloco o número de conformações que ele busque. Eu vou colocar 100, vou colocar 200, né? Vou colocar 300, então vamos colocar a sistemática, tá? E aí a gente pode vir aqui, dar o OK, tá vendo? Ele tá aqui procurando, tá vendo onde é que ele pode girar aqui e aqui. Então ele tá, né, buscando aí pra gente a conformação. É muito legal, gente, eu acho muito massa. A gente explica, mas só fazendo mesmo a dinâmica pra gente entender, né? Então ele aqui já tá fazendo a tarefinha dele, tá? Vou mostrar alguns caminhos que vocês podem fazer pra realizar esse cálculo. Vamos ver, já está quase concluindo. Pronto. Aí ele achou aí a conformação mais estável. E aí a gente pode aqui em View, vamos agora aqui em Propriedades e ver as propriedades dos conformers, né? E aqui, ó, a gente pode ver aqui, foi 531, não foi? Então, primeiro 653, não. Vamos ver aqui mais, 575 já está melhor, tá? 580 mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, 570 mais alto, 531, 522, tá? 523. Então aqui ele vai dando pra gente uma lista, né, enorme aqui das conformações. Então a gente viu ali que a conformação de 522, né, foi a conformação mais estável,
tá? Das que ele encontrou. E a gente pode vir aqui também, né? Deixa eu abrir uma outra página, né? Porque aquele ali já foi utilizado. Então vamos abrir a mesma molécula. Vamos abrir a mesma molécula. Ok, não, vamos fazer aqui o processo pra gente ver, né? Ver toda feinha, toda desconcertada. Então vamos agora, para ela dar uma ajeitada, né, gente? Vamos. Ó, se a gente tiver energia disso aqui, ó. Será que ela tá? É porque ela não está conectada, mas vamos lá. Otimizar a geometria. Pronto, ó. Já tá filé, né? E agora a gente vem aqui no campo de força, né? E aí normalmente a gente usa esse daqui, ó, para micromoléculas MEMFF94, tá? E aí a gente dá um start aqui. E ele tá vendo? Fazendo os cálculos. Tá aqui fazendo os cálculos, né? A gente vai deixar ele rodando, né? Até ele minimizar, tá vendo a energia ali 500, 512, aqui é a variação de energia, né? Então aqui esse delta é a variação de energia e aqui o que ele está fazendo essa busca para essa molécula. Eu comparo, eu digo que a dinâmica molecular, né? A gente vai, tipo, você está na pista, aí você vai se arrumar para ir para uma festa, né? Então você vai, você está em casa toda desajeitada, né? Você não está maquiada, não está arrumada, não está bem vestida. E aí você vai, a molécula precisa se preparar, né? Ela precisa se preparar para o date. O que é o date, gente? O date é o docking. Então você vai de qualquer jeito no primeiro encontro? Para encontrar com o boy? Não vai, né? Você vai se arrumar, vai ficar bonita, vai no salão. Então você vai investir nessa molécula, né? Então você vai investir em você. Então você tá ali a molécula sem estar minimizada, toda troncha, então você vai minimizar a sua energia, você vai se arrumar para você encontrar com o alvo, né? Com a pessoa lá do seu interesse, o seu alvo molecular. E aí, todo date gera relacionamento? Não. Então isso às vezes acontece com o DOC. Então às vezes você vai, né? Às vezes não rola afinidade. Então essa afinidade vai muito também do seu preparo, você molécula está preparada para ter uma afinidade, e do indivíduo também, que é o alvo, né? Então por isso que é importante você preparar a proteína, preparar o alvo, minimizar essa energia e preparar a molécula. Para o quê? O docking, gente, ele é o date, tá? Então esse date aí, esse encontro, né, vai ter moléculas que vai funcionar e vai ter moléculas que vai ter pouca afinidade, né, que é essa energia. Então é todo um preparo. Então, e você, quando você vai poder, você sabe exatamente do que a pessoa gosta, o que é que combina? Não, por mais ali que você trocou algumas mensagens, você conhece um pouco ali do carinha e etc. Mas você não sabe se aquilo ali vai dar certo, se vocês vão ficar, se vocês depois vão namorar, né? Então o DOC é isso, às vezes você tem diversos dates, você tem diversos encontros até encontrar ali o seu DOC, né? Então, muita gente busca hoje na vida realizar um DOC bem sucedido. Então, não só os químicos, os farmacêuticos da área, o pessoal da área de química medicinal, da química farmacêutica, que procura um docking, né? Um DOC perfeito, né? Mas os indivíduos na vida, né? Muita gente na vida busca esse date, busca esse DOC molecular. Então, eu gosto de romantizar bastante a química, né? A gente não ficar nessa questão rígida. Olha lá, encontrou, epa, ó, 499. Boa, né? Ele estava 530 e pouco, 522, onde ele já tem uma variação de energia zero. Então a gente fez a dinâmica por duas técnicas diferentes. A gente viu que numa delas, a gente viu que naquela busca randômica, ele chegou ali no 522, eu acho que foi com fórmuro de menor energia. E esse agora, ele chegou em 499. Né? Então, pense, né, gente, que o DOC é um date. Né? E a gente está na fase que a gente está preparando, né? A gente está preparando a molécula. Então, a gente está preparando a molécula, que eu não vou jogar ela de qualquer jeito para cima da proteína. Né? Ela tem que estar segura, ela tem que estar estável, ela tem que estar segura. Se ela chegar toda instável, né, se achando feia, se achando gorda, se achando isso, aquilo, não vai rolar. Né? Ela tem que estar autoconfiante. Então, aqui a gente está trabalhando a autoestima da molécula. Depois a gente vai ver como é que a gente trabalha lá do alvo molecular, né? Então aqui as brincadeiras que eu gosto de fazer com meus alunos para a gente entender. Então vamos ver aqui no view, né? Os conformers, vamos ver as propriedades dos conformers. É aqui, ó, ele já dá logo o top, ó.
499,9864. Então, por essa técnica aqui, esse campo de força, a gente encontrou essa conformação mais estável, tá? Então, bem legal aqui, né, que eu gosto. No Marvin, você também pode fazer no Marvin, né? Vamos dar uma olhadinha no Marvin, ver se eu lembro como é que faz. É tanto tutorial, gente, que eu tô na minha cabeça, vocês não têm noção. É tanto tutorial. Não. Que eu já fico assim, trocando, né, os programas. No Marvin também a gente consegue, né? A gente consegue. Vamos ver se ele abre aqui para mostrar para vocês, né, que a gente tem essas possibilidades, né? Eu não uso o PC Módulo, então os programas que a gente vai usar você acha o Avogadro mais legal, né? Então, se tem um Avogadro, tem o Marvin para fazer essa minimização de energia, ou seja, preparando a molécula, preparando a gatinha para o date, né, para o docking, para correr tudo bem no docking. E a gente vai ver que a última aula ela fecha com date, né, fecha com docking molecular, né, que é o que a gente quer, né? A gente quer que dê certo, tenha afinidade, que seja duradouro, que sejam felizes para sempre. Vamos ver, Angélica, se eu lembro. Vamos lá. Aí aqui já tem os macetes, né, que eu trabalho mais com Marvin, Name, Structure. Deixa eu ver se o nome é Levofloxacin. Deixa eu ver se ele vai importar a molécula. Não. Se tem um. Deixa eu ver aqui o nome no PubChem. PubChem. Levofloxacin. É Levofloxacin. Levofloxacin. Eu coloco a coisa, eu vou colocar uma outra molécula só pra gente ver. Vou colocar ibuprofeno, que eu já sei como é que escreve. Ibuprofeno. Beleza, tá aí meu ibuprofeno, né? Então a gente vai selecionar, calcular, né, conformações. E aqui, né, a gente tem os conformers e aqui a gente pode fazer o quê? A dinâmica molecular. Então ele vai para a dinâmica molecular, bonitinho, e vamos dar OK. Tentando lembrar aqui no Marvin, né? Tá. Aqui, tá vendo? No cantinho, né? Ele tá aqui buscando a conformação. Então a gente também consegue fazer isso aqui no Marvin. Vamos esperar e calcular essa energia. E aí você normalmente, porque você vai salvar essa molécula nesse formato otimizado. Então você vai dar um nome para ela, você vai salvar, né, para quando a gente for lá pro doc, eu não vou montar a molécula de qualquer jeito, né? Então ela tem que estar no salão aqui, ela está no salão, está se ajeitando. Então a gente depois vai salvar esse arquivo, né? E aí a gente vai ver posteriormente. Então aqui ele está buscando a energia. Vambora, meu filho. Esperar que essa dinâmica molecular. Achei que ele fosse mais rápido aqui. Mas tá indo, né? Vocês estão vendo, né, que ele tá variando a energia aqui. Torção, estiramento, rotação, deformação, né? Então, os programinhas têm um trabalho bom. Vamos dar uma seguida aqui nos slides. Eu não acredito que eu fechei o slide. Ei, gente, eu fechei o slide. Que beleza. Enquanto a molécula está lá calculando, né? Então aqui está na aula de dinâmica. A Angélica conseguiu fechar os slides. Hoje está uma maravilha. É que eu fiquei emocionada, gente, com o date. Fiquei emocionada com a molécula, né? Preparando ela. Então isso dá um friozinho na barriga. Consegui fechar o slide. Que maravilha. Agora, né? Vamos ver onde é que nós paramos. Aqui na minimização. Aí eu mostrando para vocês, né, como é que calcula. Beleza. Vamos lá. Aqui nós paramos. Deixa eu ver aqui se ele já calculou. Aí deixa eu só ver agora onde é que ele vai aparecer, gente. Tem que depois descobrir onde é que ele vai parar. Os conformers. Aí aqui, tá vendo? Eu venho aqui nos conformers, tá vendo um 30, que a gente já tinha mostrado no slide, né? Então, ele já ranqueia, né? Ele dá aqui o mais
estável, né, com a energia de 30,83, e aí ele vai me dando, né, as energias aqui dos confortos. Ele me dá o ranking dos top 10, os 10 mais estáveis. Então a gente também consegue, né? Aí a gente vem aqui e salva, né? Eu tenho como escolho um desses aqui e vou salvar, né? Vou salvar o mais estável, que se a gente for utilizar lá no docking, ou para fazer alguma outra coisa que precisa da molécula minimizada. Então vamos voltar lá para a aula, agora que a gente já passeou um pouco pelos programas, tá? Então na dinâmica molecular, né, eu posso empregar para obter a conformação mais estável, como eu disse para vocês. Então é como se a molécula, vocês viram, parece que ela está sendo aquecida para vencer aquelas barreiras que eu disse para vocês e atingir a conformação mais estável. Então a gente tem aqui, por exemplo, a clonidina desenhada 2D, né? A gente pode ilustrar ela utilizando, né, nos programas e minimizando por mecânica molecular, MM2, e o processo de dinâmica. E aí a gente vai ver esses ângulos aqui torsionais, né, de 0,5, de 60 e de 73. E aí você vai vendo esses ângulos e calculando a energia, tá? Aqui, por exemplo, para os inibidores de protease. Então, o desenvolvimento do HIV, né, dos fármacos, essa classe de inibidores de protease, ela foi basicamente feita a partir dos estudos de modelagem. Então, isolando, né, a protease do HIV, determinando sua estrutura cristalográfica, o seu ligante, e aí, em cima dessa estrutura do sítio ativo, foi desenhada a molécula, né, que a gente tem o primeiro protótipo, que foi o Indinavir. Então, por isso que é importante, aqui, tá vendo a foto da cristalografia de raio-x, né, da molécula de Indinavir, mostrando exatamente onde ele interage, né, com o nosso alvo, que no nosso caso é a HIV protease. Então, aqui, ó, ele mostra, né, a asparginina na posição 30, interagindo aqui com esse nitrogênio, essa glicina em 48, isoleucina. Então, a gente vê aqui o Indinavir encaixadinho, realizando aquelas interações que a gente viu nas aulas anteriores. Por isso que é importante a gente conhecer aquelas interações, né? E a gente, óbvio, a gente parece que está longe, gente, mas não tá, é porque aqui a gente está olhando no 2D, né? Então no 3D, às vezes o que a gente coloca no plano, quando a gente vai ver espacialmente, está mais perto, está mais próximo. É uma coisa essa molécula aqui, né? A princípio, se for colocar no plano, esse grupo pode ficar muito próximo do outro, estando nas extremidades, porque vai depender, aqui é 3D. Então, se eu for representar isso 2D, vai ficar tudo longe. Se eu for, dependendo da conformação, ó, ainda mais que proteína, né, que é uma estrutura tridimensional, né, o que a gente vê, por exemplo, um aspartato, né, em 25 está próximo do 30, espacialmente falando. Então, aqui mostrando a cristalografia de raio-x do Indinavir. Aliás, do complexo do ligante, né, e aqui depois, né, se desenvolveu, né, as ligações de hidrogênio e tal, e desenvolveu o Indinavir. Então, aqui ele mostra o complexo, né. Então, em relação, né, à questão das conformações. Então, quando a gente observa, principalmente as moléculas endógenas, né, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, normalmente são moléculas bastante flexíveis. Então, se a gente pegar, por exemplo, a acetilcolina, gente, a acetilcolina interage com um monte de receptor, de subreceptor, tem diversas funções dentro do nosso organismo muito variadas. Por que, gente, isso acontece? Porque é uma molécula, né, aqui, extremamente flexível. Então, essa flexibilidade dela, ela vai conseguir encaixar em diversos alvos, né? Então, você tem o que é baixa seletividade. Então, quando a gente bota a molécula, se eu pegar e ciclizar isso aqui, ó, tipo, fechou. Pronto. A molécula agora está mais rígida, então ela só vai girar aqui, né? Ela só vai girar nessa porção. Agora, se eu tiver ela assim, por isso que a estratégia da ciclização, ela é muito importante, ela é muito útil quando você quer aumentar a seletividade de um fármaco. Um fármaco com acetilcolina, por exemplo, que vai interagir em não sei quantos receptores, nicotina, muscarina, tipo 1, 2, 3, 4, etc. Peraí, minha filha. Vou dar um jeito aqui em você. Pronto. Aqui, ó, de conformação, né, de giro, você só vai ter basicamente, né, aqui o anel ele é rígido, então você só vai ter conformação desse anel em relação a essa ligação. Então é uma estratégia que a gente viu ali para poder aumentar a seletividade de alguns fármacos, né, de ciclizar. Por outro lado, quando a gente abre a molécula mais flexível, né, ela pode se acomodar melhor no receptor, né? Então isso tudo você tem que avaliar, se você vai ciclizar, o que você vai fazer com a sua molécula. Então, se a gente for ver, né, a projeção de Newman, deixa eu abrir aqui,
nem sei onde é que eu fechei aqui a molécula. Se eu pegar, por exemplo, a projeção de Newman, eu já até baguncei aqui tudo, gente. Ô, Jesus amado. Então, bora lá. Aqui. Se a gente pegar a projeção de Newman, né, que vocês lembram lá da química orgânica, né, ela mostra pra gente, né, essas conformações, né, da molécula, por exemplo, da acetilcolina. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem átomo 1, 2 e 3 e 4. Tá? Então, átomo 1, 2, 3 e 4, aqui você vai ter um ângulo de torção. Então, esse ângulo está relacionado com o ângulo onde eu tenho o nitrogênio carregado e o oxigênio e esse oxigênio. Então, esse ângulo aqui, entre essa ligação, esse grupo pode estar no mesmo plano da carbonila, no plano oposto, ou seja, você tem diversas conformações. Se a gente for girar de 60 em 60 graus, cada rotação vai ter uma energia, vai ter um ângulo. E aí a gente vai ver 6 principais conformações se a gente adotar, por exemplo, uma variação de 60 graus. Então, vamos ver isso aqui na projeção de Newman. Então, aqui cada ângulo de edro, a gente, né, tem os cálculos, né, da conformação antiperiplanar, que é a estrelada. Né, antiperiplanar, você vai ter os grupos, né, opostos aqui no plano, com 180 graus de distância entre um e outro. E aí você pode ter esses grupos numa distância de 180, né, em planos opostos, que vai ser a mais estável. Eu posso ter esse ângulo, né, você pode ter 60 e você pode ter 0. 0 está aqui, ó, é o maior impedimento estérico. Então, quando ele está aqui, é o menos energético. Então, a molécula ela não vai ficar confortável nessa conformação. Tá? Ela não vai ficar nessa conformação estável. Então, a mais estável, obviamente, vai ser quando esses dois grupos estiverem espacialmente mais distantes possíveis. Essa maior distância, a gente observa o quê? A gente observa quando eles estão a 180 graus, né? Cada um está acima e o outro está abaixo no plano. Então, isso que a gente vê, se a gente colocar aqui a acetilcolina, né? A gente está mostrando, né, nessa fórmula. Então, aqui ele está representando, né, aqueles grupos ali, esse carbono, né, essa ligação central, tá? Então, nessa ligação aqui, uma está para frente do plano, tá? E outra está para trás do plano. Então, a gente tem aqui esses grupos, tá? Então, aqui essa ligação 2, então, ela fica no plano, com aquele ângulo de edro, tá? Né, colocando aqui para vocês enxergarem. E é o que pode acontecer que esse grupão, ó, eles podem estar, ó, aqui, aqui, né? Em relação a esse grupo. Então, você pode ter, né? Ele pode estar oposto e assim sucessivamente, tá? Então, aqui você vai ter, ó, esse giro aqui que a gente está falando. Esse giro. Então, isso se eu estiver apenas falando de 60 graus, mas aqui eu tenho 360 possibilidades, só nesse ângulo, né? De ligação. Então, é o que a gente vê aqui na acetilcolina, né? Um exemplo aqui, se a gente pegar essa ligação central, essa ligação 2, né? E aqui está mostrando energia. Então, se eu tiver ali, se esses dois grupos estiverem a 60 graus, né? Um em relação ao outro, numa conformação sinclinal, você vai ter o quê? 23 kJ por mol. Né? Então, o que é que seria aqui? Se a gente pegar essa ligação aqui da frente. Né? Então, aqui, esse outro grupo volumoso aqui, tá? Então, aqui, eles, né, 0 graus. Aqui, seria 60, tá? Então, 60 graus, você vai ter essa conformação. A 120 graus, né? Você vai ser, 120 graus, eles já estão um pouquinho mais distantes um do outro, né? Então, já abaixo um pouquinho a energia para 18. Antiperiplanar, tá beleza, um tá no norte, outro tá no sul. É a conformação aqui, né, antiperiplanar mais estável. Deixa eu ver novamente a ligação 2 aqui, colocar lá no plano. Então, se eu tiver esse grupo mais longe possível desse, né, um para cima e outro para baixo, né, se eles estiverem 180 graus um em relação ao outro, é o ideal, né, assim, do ponto de vista de energia. Não quer dizer que a acetilcolina vai estar nessa conformação quando, né, ela estiver lá interagindo com o receptor. Mas aqui é onde a gente tem a menor energia, na antiperiplanar, onde elas estão 180 graus um em relação ao outro, tá? Aí na anticlinal já, né, também não é das piores, né, ali 18, né, de energia, a sinclinal 22 e a simplanar é a menos estável. A simplanar é onde
eles estão, né, que aqui seria zero, né, assim, eles estão chocando aqui, ela tem um forte impedimento estérico, então a energia sobe, tá? Então para vocês entenderem isso. E é uma das coisas que a gente consegue enxergar, né, da acetilcolina, que é uma molécula que interage. Então provavelmente, né, os receptores, a dopamina, a acetilcolina, a adrenalina, então são moléculas flexíveis. Então por isso que elas interagem com diversos receptores, né, que às vezes com funções completamente distintas, porque ela pode se acomodar, ela adota uma conformação, encaixa aqui, adota outra conformação, então é uma molécula flex, gente, literalmente. Então se a gente vê aqui nas estruturas, né, conformacionais, eles perceberam o seguinte, que nessa conformação sinclinal Gauss é a forma que está cristalizada. Então a gente vê ali mais estável, mas a gente precisa fazer uma cristalografia de raio-x com a molécula ligada no alvo para saber qual é a conformação que ela vai estar, né? Então, o que eles perceberam? Quando eles fizeram o experimento de ressonância, perceberam que, na verdade, ela está aqui na conformação Gauss, que nem é a mais estável, mas é a que é observada experimentalmente. Então, por isso que eu falei com vocês, né? Não quer dizer que sempre a conformação mais estável vai ser mais ativa. Então, você só vai ter certeza disso quando fizer um experimento como esse. Então, a gente vê que, apesar da antiperiplanar ser a mais estável, ela fica na sinclinal, né? Ela fica, né, interagindo com o receptor na sinclinal, né? Então, uma conformação Gauss. E aí a gente vê, né, que muitos análogos da acetilcolina, né, que foram, por isso que a gente tem receptores nicotínicos e muscarínicos, né, foram preparados de uma maneira a tentar verificar qual é a parte da acetilcolina que faz com que ela tenha afinidade por receptores muscarínicos e nicotínicos. Quais são os requisitos estruturais dessa molécula? E como é que eles fizeram isso? Né? Encontrando moléculas que eram rígidas, como a muscarina e nicotina. Então, eles chegaram à conclusão que, no caso, a muscarina, eles perceberam que ela era seletiva para um determinado grupo de receptores, que depois foi chamado de muscarínico, por causa da seletividade da muscarina. E o nicotínico, né, que também são receptores que a acetilcolina interage, eles, na verdade, a nicotina foi a molécula, né, a princípio que foi descoberta com essa seletividade, por isso que esses receptores têm esses nomes, muscarínicos e nicotínicos, só que eles ainda possuem subtipos, mas por aí já consegue, né, separar bastante coisa. E aí eles viram o seguinte, que essa versatilidade, né, da acetilcolina, essa distância entre esses grupos, a depender da conformação, ele vai ter um efeito muscarínico ou nicotínico, por isso que a acetilcolina ela é flexa, ela encaixa nos dois. Então, essa distância interatômica, né, ela pode ser, né, entre esse nitrogênio, tá? Esse nitrogênio quaternário e esse oxigênio, esse par de elétrons, ela em uma determinada conformação, ela vai estar uma distância de 4,4 angstrom e outra em 5,9. E isso aqui faz, por exemplo, o receptor nicotínico, essa distância tem que ser maior, de 5,9 angstrom. E o muscarínico, essa distância tem que ser menor, de 4,4 angstrom. Né? Então, a gente vai ver aqui, né, que vai ter uma distância, né, desses grupos. Então, esse nitrogênio aqui, em relação àquele oxigênio, ele vai, a depender da conformação, espacialmente, ele vai ter uma diferença aí. E isso é o que está determinando a seletividade muscarínica e nicotínica. Então, para os nicotínicos, foi proposto que o sítio, né, você tem uma interação eletrostática aqui, né, do grupo trimetilamônio, tá? Então, aqui tem uma carga positiva, vai ter uma interação iônica com esse oxigênio aqui. Então, ao invés de ser esse oxigênio aqui, é esse da carbonila. Então, essa distância aqui tem 5,9 angstrom. Então, isso é um requisito estrutural para o receptor nicotínico. Então, esse padrão foi encontrado em vários agonistas e antagonistas nicotínicos, né? E aí, para o muscarínico já é uma distância menor, ou seja, vai ser, mantém o nitrogênio, tá, carregado, mas agora, ao invés de ser esse oxigênio aqui da carbonila, vai ser esse outro oxigênio. E isso, esse padrão foi encontrado para as moléculas, né, com afinidade muscarínica. E aí, se a gente for traçar aqui, se a gente pegar aqui, né, a similaridade de alguns colinérgicos muscarínicos, e a gente alinhar, aqui não ficou bem alinhado, que foi eu que desenhei, né, gente? Mas se a gente for analisar aqui, ó, onde tem a carga e um oxigênio, vai dar mais ou menos a distância de 4,4 angstrom. E aí, se a gente observar, a molécula de muscarina, por que ela é fixa? Ela é ciclizada, então, no momento que ciclizou, parou de girar. Tá? Então, ela já vai ter menos giros, né, menos possibilidade de conformações. Bem,
E aí na modelagem, né, de fármacos, né, como a gente viu, a gente pode calcular diversos parâmetros, né, com esses programas, como distância interatômica, que a gente viu, a distância interatômica é importante, ângulo, diedro, volume, comprimento e peso, coeficiente de partição, que a gente já viu que diversos programas calculam, polaridade, a ligação de hidrogênio, a conectividade molecular, momento dipolar, ou seja, esses programas são parametrizados e nos permite calcular diversos parâmetros, né, diversas propriedades, diversos cálculos simultâneos. E isso tudo dessas moléculas, informações, elas são salvas. Aqui a gente, né, se a gente for pegar fazer um estudo aqui, né, de drogas colinéticas, de alguns derivados da acetilcolina, a gente tem a acetilcolina aqui com a fórmula, e aqui a gente tem o volume dessas moléculas, que são calculadas nesse fato, tanto da S-metacolina, da S-beta, do beta-glicol, da atropina, e aí a gente vai ver, né, o volume deles, né, praticamente a succinilcolina é o dobro do volume da acetilcolina, o comprimento, né, angular, ou seja, qual é a extensão da molécula, então aqui 10 anos até 18 anos, então aqui é o dobro, né, de comprimento efetivo, né, a maior distância entre os grupos, então aqui seria o comprimento da molécula, o log de P, né, que a gente vê que varia bastante, o momento dipolar, e essa distância interatômica que eu falei com vocês, né, então aqui são requisitos, o que são requisitos para o efeito muscarínico, né, em torno de 4 e pouco angstrom. E aqui o ângulo de Edro, né, aqui são os ângulos de Edro dessas moléculas, então aqui a gente tem essas representações. A dopamina, né, como eu falei com vocês, né, essas moléculas endógenas também vai ter a mesma questão, ela é uma molécula flexível, ela vai adotar diversas conformações, tá? E aí esses programas, né, aqui mostrando desses programas, né, aqui a gente tem aqui as conformações e esse mapa eletrostático, né, onde tem maior densidade eletrônica em vermelho, menor densidade, ele vai tendendo para o azul. E verde é um valor intermediário. Então, a conformação mais estável da dopamina é essa aqui, antiperiplanar, tá? Onde você tem uma distância entre esses grupos aqui de 180 graus, um ângulo. E a simperiplanar, né, que o ângulo é 0, é a menos estável. Mas e aí, né, a gente fica naquela dúvida, qual é exatamente a conformação? Então, por isso que a gente precisa do docking, né, a gente precisa do docking para, né, obviamente, né, principalmente da cristalografia de raio-x, para saber como é, em que pose que a molécula está interagindo no alvo molecular, que aí sim a gente vai poder estimar a conformação dela, tá? Então, aqui se a gente vê aqui a conformação, né, da dopamina, e a gente vê em termos de energia, né, a menos energética, que ela adotou como 0, a antiperiplanar, e a mais energética, que era simperiplanar, né, onde um grupo está colado no outro. E aí a gente tem o momento dipolo, tem a distância interatômica, aqui o volume dessas moléculas. E, obviamente, a dopamina a gente tem conhecido pelo menos 4 receptores, de D1 a D4. Então, obviamente, pode acontecer, de depender do receptor, a molécula de dopamina interagir num ângulo diferente. Então, aqui que eles já têm um mapeamento, basicamente é importante o que é essa interação da serina em 194, né, com essa hidroxila da serina, com esse grupo aqui da distância de 2,55 angstrom. Aqui você tem o empilhamento de anel, a interação pi aqui, né, desse triptofano, aqui essa aspargenina. Então, eles identificaram que pelo menos essas 3 interações, elas acontecem, né, nos 4 receptores. E aí pode ter algumas diferenças estruturais, tá? Então é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês de dinâmica molecular. Eu sei que é um assunto um pouco pesado, que entra um pouco de cálculo, mas agora a gente vai, né, na próxima aula nós vamos trabalhar com homologia comparativa, ou seja, como a gente prepara agora o alvo molecular, né, para o nosso date. Então a gente já viu aqui como é que prepara a molécula, ela é linda e loira para o encontro. Vamos agora preparar a proteína na próxima aula.